Vivemos em uma era de vozes altas nas redes sociais, mas de silêncios profundos dentro de nós. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão solitários. A geração atual, especialmente os mais jovens, carrega um peso invisível, uma mistura de ansiedade, pressão, expectativas inalcançáveis e comparações constantes. A dor não vem só do que acontece fora, mas do que ninguém vê por dentro. É como caminhar sorrindo em um campo minado emocional. Muitos aprendem a mascarar a dor com filtros, frases prontas e memes, mas por dentro estão morrendo em silêncio. Esse é o sofrimento que não aparece nas selfies, o de quem parece bem, mas não aguenta mais. E ninguém percebe, porque ninguém quer ver. Existe uma cobrança que ninguém nos impôs diretamente, mas que todo mundo sente. A de estar sempre bem, sempre feliz, sempre produtivo. É como se houvesse um termômetro emocional sendo vigiado o tempo todo. E se você demonstra tristeza, cansaço ou confusão, é imediatamente visto como fraco, ingrato ou problemático. A geração atual cresceu ouvindo que tudo está ao alcance de um clique. O sucesso, o amor, a plenitude. Mas quando a realidade mostra que as coisas não funcionam assim, surge o vazio. Um vazio que machuca, que sufoca. Porque não é só tristeza, é frustração com um mundo que vendeu promessas e entregou pressões. E nesse silêncio imposto, pela positividade tóxica, muitos estão se afundando, enquanto disfarçam com um "tô bem, sim". Antigamente, a fragilidade era vivida em família, entre vizinhos, na roda de amigos. Hoje ela é escondida. Ser vulnerável virou um risco. Ninguém quer parecer fraco num mundo que premia a performance. Chorar virou vergonha. Parar virou preguiça. Pedir ajuda virou drama. E nesse cenário, milhões de pessoas estão engolindo a própria dor, como se isso fosse uma demonstração de maturidade. Quando na verdade é o oposto. É sufocar a humanidade dentro de si. E esse sufocamento tem efeitos profundos. Ele adoece o corpo, a mente e a alma. A geração atual está aprendendo a ser forte demais. E a consequência disso é que estão se partindo em pedaços por dentro, onde ninguém olha, onde ninguém pergunta. Nunca foi tão fácil se comparar. Com um deslizar de dedo, você se depara com vidas perfeitas, corpos ideais, relacionamentos de conto de fadas. E ainda que a gente saiba que aquilo é recorte, que é só o melhor momento do outro, o impacto é real. Surge a sensação de insuficiência, de atraso, de fracasso. É como se a felicidade dos outros gritasse na nossa cara: você não está onde deveria estar. E essa comparação constante mina a autoestima, paralisa sonhos, gera culpa. Porque se os outros estão felizes, bem-sucedidos e realizados, por que você não está? Esse barulho mental nunca desliga. E aos poucos, o peso do não ser o suficiente vai destruindo a esperança, silenciosamente. Vivemos uma espiritualidade superficial. Tudo virou consumo rápido, até a fé. Versículos viram legendas, mantras viram slogans, orações viram stories. Mas quando a dor aperta, não há profundidade suficiente para sustentar a alma. A geração atual busca respostas no espiritual, mas muitas vezes encontra mais performance do que presença. Não se trata de religião, mas de conexão. Uma conexão real, íntima, com algo maior. Uma fonte de paz que não depende do mundo externo. Mas estamos ocupados demais, distraídos demais, acelerados demais para silenciar e ouvir o que a alma quer dizer. E nesse vazio existencial disfarçado de modernidade, muitos estão perdidos, com o corpo online e o espírito fora de área. Para muitos, a ansiedade deixou de ser um episódio e virou um estilo de vida. Dormir já não é descanso, é espera pelo próximo desafio. Comer não é nutrição, é válvula de escape. Conversar não é presença, é distração. A mente não para, o peito aperta, o futuro pesa. E tudo isso é normalizado. A geração atual está vivendo em estado de alerta,
constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Esse estado de tensão contínua corrói a saúde, sabota a alegria e destrói a espontaneidade. É viver em sobrevivência e não em plenitude. E o mais assustador é que poucos percebem o quanto isso está matando as pessoas. Lentamente, emocionalmente, espiritualmente. Chega uma hora em que o corpo começa a falar por aquilo que o coração tenta esconder. Dores que a medicina não explica. Cansaços que o sono não resolve. Batimentos acelerados. Respiração curta. Crises de pânico silenciosas. É o corpo gritando por uma pausa, por um olhar mais profundo, por um acolhimento que não veio. A geração atual está somatizando suas dores emocionais como nunca antes. E o problema é que, ao invés de escutar, muitos apenas medicam, anestesiam, ignoram. Mas o corpo sente, a alma sente. E se ninguém der ouvidos, essa dor que hoje é silenciosa pode se transformar em colapsos, porque ninguém aguenta fingir equilíbrio por tanto tempo. Uma hora, a conta chega, e ela cobra em sofrimento. Um dos sentimentos mais destrutivos da geração atual é o medo de não ser o bastante. Nem como filho, nem como amigo, nem como profissional, nem como ser humano. Vivemos nos comparando, buscando validação, tentando provar nosso valor o tempo inteiro. E isso desgasta. Esse medo constante de decepcionar, de não atender expectativas, vai se acumulando até virar culpa, vergonha, tristeza. Quantos vivem, se doando, se moldando, se anulando, só para serem aceitos? E no final, continuam se sentindo invisíveis. Porque quando a gente tenta ser tudo para todo mundo, acabamos sendo nada para nós mesmos. E é aí que começa a morte por dentro. Quando a pessoa olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. A geração atual é incentivada a conquistar, acumular, performar. E muitos até conseguem. Empregos, relacionamentos, seguidores, títulos. Mas no fundo sentem que falta algo. Esse algo é difícil de nomear, mas é profundo. É um vazio que não se preenche com sucesso. Porque o que está faltando não é realização externa, mas conexão interna. A alma está sedenta de sentido, de presença, de paz. E esse vazio assusta, porque chega num momento em que a pessoa tem tudo, mas sente que não tem nada. Essa contradição sufoca. E como não há espaço para expressar isso sem parecer ingrato, muitos continuam calados, vestindo um sorriso que não representa mais a verdade do que estão vivendo por dentro. Nunca estivemos tão cercados de gente e tão solitários. A solidão da geração atual é diferente. Ela não é feita de ausência física, mas de desconexão emocional. É estar em uma sala cheia de pessoas e sentir que ninguém te vê de verdade. É postar algo e receber centenas de curtidas, mas nenhuma ligação quando se está chorando. É ter conversas superficiais, trocas automáticas, afeto raso. A geração atual desaprendeu a criar vínculos profundos. E por isso, muitos estão morrendo de saudade de algo que nunca tiveram. Presença real, escuta genuína, acolhimento sem julgamento. Essa ausência de vínculo é o que tem esvaziado as relações e enchido os corações de dor. Existe uma romantização da independência que está adoecendo muita gente. A geração atual cresceu ouvindo que precisa dar conta de tudo, ser forte, não depender de ninguém. Mas a verdade é que ninguém deveria carregar o mundo nas costas. A vida não foi feita para ser enfrentada sozinho. A exaustão vem justamente da ilusão de que é fraqueza pedir ajuda. Mas não é. É coragem. É inteligência emocional. É amor próprio. Ainda assim, quantos continuam sorrindo, fingindo força, mesmo quando estão em pedaços? Porque a sociedade aplaude quem aguenta tudo em silêncio, mas vira as costas quando a dor transborda. E é nessa negligência coletiva que estamos perdendo tantas pessoas boas, para o cansaço invisível. Vivemos num ritmo tão acelerado que não temos mais tempo para nos perguntar: por que estou fazendo isso? Tudo virou obrigação, tarefa, meta. Mas e o propósito? E o significado?
A geração atual está tão ocupada tentando sobreviver que esqueceu de viver com intenção. Esqueceu de sentir, de escutar a própria essência. E isso tem um custo. Quando a vida se transforma em repetição sem sentido, nasce o esgotamento emocional. A alma começa a desidratar. O brilho nos olhos some. E o pior, a pessoa nem sabe o porquê. Está apenas cansada de tudo. E no fundo só queria uma pausa para respirar e lembrar quem é, o que sonha, o que realmente importa. Quem está sempre disponível para os outros costuma carregar o silêncio mais ensurdecedor. São aquelas pessoas que escutam, aconselham, acolhem, mas não tem ninguém para fazer o mesmo por elas. Estão sempre de prontidão, mas quando precisam, se deparam com o eco do abandono. É uma solidão disfarçada de força, uma dor abafada por sorrisos. E o problema é que, com o tempo, essas pessoas começam a acreditar que suas dores não importam, que precisam ser fortes demais para sentir. Só que isso não é força, é um tipo de negligência emocional. E quanto mais elas silenciam, mais morrem por dentro. Porque até quem sustenta o mundo precisa de vez em quando de alguém que o sustente também. Muitos seguem suas rotinas como máquinas, acordam, trabalham, produzem, entregam e repetem. Mas por dentro, estão de luto. Luto por si mesmos, por sonhos abandonados, por versões esquecidas de quem um dia foram. O mundo não para, e por isso ninguém tem tempo de sentir. Mas a dor não some só porque você está ocupado. Ela fica, e vai se acumulando em pequenas tristezas, em noites mal dormidas, em choros no banho. A geração atual está operando no modo automático, mas emocionalmente estagnada. O corpo segue em movimento, mas a alma está parada, pedindo socorro. E quando essa desconexão chega ao limite, o vazio transborda. E a vida, mesmo cheia de afazeres, perde completamente o sentido. Existe um tabu cruel envolvendo o sofrimento emocional. Como se admitir que está mal fosse sinônimo de fracasso, fraqueza, drama. Por isso, muitos preferem calar. Preferem sorrir nas redes, trabalhar dobrado, manter as aparências. Mas por dentro estão quebrados. E não tem para onde correr, porque o mundo atual não tem paciência para a dor do outro. Quer performance, resultado, produtividade. E quem sofre é visto como peso. Isso cria um ciclo perverso. Quanto mais alguém precisa de ajuda, mais se isola, mais finge, mais se afasta. Até que um dia o silêncio se transforma em ausência. E o que poderia ser curado com acolhimento, vira tragédia por omissão. Mesmo os mais espirituais, em algum momento, sentem sua fé estremecer. É quando tudo parece escuro demais, pesado demais, solitário demais. Quando a dor é tão densa que você se pergunta: será que Deus me esqueceu? A geração atual, embora conectada a discursos espirituais, tem vivido crises profundas de fé. E isso dói, porque a fé é o último refúgio. Quando ela começa a vacilar, o chão desaparece. Mas talvez não seja Deus que se afastou. Talvez estejamos tão sobrecarregados, tão desconectados de nós mesmos, que não conseguimos mais ouvir sua voz. A fé não é ausência de dúvida. É persistência mesmo em meio à escuridão. E mesmo quando parece tudo perdido, um sopro de espiritualidade ainda pode reacender a luz. A cura começa quando a gente decide parar. Parar de agradar todo mundo. Parar de se exigir perfeição. Parar de fingir que está tudo bem. E, principalmente, parar para escutar o que o coração vem tentando dizer há tanto tempo. É hora de voltar para si. De lembrar o que você gosta, o que te emociona, o que te faz sentir vivo. A geração atual precisa reaprender a habitar o próprio corpo, a própria alma, a própria história. Só assim a dor começa a se dissolver. Não é fácil. É um processo. Mas é libertador. Porque ninguém merece viver uma vida inteira se ignorando, se silenciando, se traindo. Voltar para si é um ato de amor. E talvez seja o único capaz de nos salvar. A boa notícia é: sempre dá para recomeçar.
Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você esteja exausto, vazio, confuso, recomeçar não exige grandes passos, apenas pequenas escolhas. A escolha de pedir ajuda. A escolha de descansar. A escolha de não se julgar tanto. De ser mais gentil com você. De lembrar que não precisa aguentar tudo sozinho. Que você não é fraco por estar cansado. Que é humano e isso já basta. A geração atual precisa entender que o recomeço não está em outro lugar. Está em si mesma. E tudo começa quando você decide que merece mais do que apenas sobreviver. Você merece viver. Com leveza, com sentido, com verdade. Se esse vídeo tocou o seu coração, respire fundo e saiba, você não está sozinho. Às vezes tudo o que precisamos é lembrar que nossa dor não nos define, que somos mais do que o cansaço, mais do que o peso que carregamos. Se você conhece alguém que também está lutando em silêncio, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E se quiser continuar recebendo reflexões que acolhem e despertam, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. A sua presença aqui é parte dessa corrente de cura. E juntos, podemos transformar silêncio em acolhimento e dor em recomeço.